Aquele menino estava dormindo profundamente. Parecia um anjo, que sono tranquilo. Ele nem se dava conta de que lá fora tinha uma grande tempestade. Mas a sua cama quentinha, aquele quarto aconchegante, o seu cobertor, ele estava realmente no paraíso. Quando de repente foi acordado. Era o seu tio, dizendo: me ajude, vamos comigo. Quando ele abriu os olhos, ele viu relâmpagos pela janela. Uma chuva violenta desabando naquele sítio. E o seu tio lhe dizia: as ovelhas estão lá na parte baixa do sítio. Com essa chuva elas podem até morrer afogadas pela inundação. Me ajude a trazê-las para cima. E ele, meio sonolento, mas ao mesmo tempo entendendo a urgência, a emergência, ele só procurou ali um sapato, uma bota e foi com seu tio. Colocaram uma capa, saíram na chuva e trouxeram as ovelhas durante a noite, debaixo de chuva, para um pasto mais elevado e protegido. Era mais ou menos 5 horas da manhã. Aquele menino voltou para o quarto enlameado, cansado, molhado. Sua mãe lhe deu um presente, lhe vestiu novamente o seu pijama e pôde dormir até mais tarde naquele dia. Quando ele levantou, soube que o seu tio sequer dormiu. Voltou para proteger as ovelhas, para guardá-las, para conferir se não estava faltando nenhuma. E tão logo o sol brilhou, ele levou as ovelhas para um pasto mais distante. Quando ele soube de tudo isso, sentiu pena do seu tio. Coitado, vive em função dessas ovelhas. Aí o seu tio apareceu na cozinha, cumprimentou o sobrinho, agradeceu a ajuda e aproveitou para tomar um café. E comentou com a sua irmã, a mãe daquele menino, comentou com a sua irmã: olha, levei as ovelhas para um lugar seguro, um pasto maravilhoso, verdejante, tranquilo, mas eu tenho que voltar lá, ainda tenho outras providências para tomar. Você quer ir comigo, sobrinho? Ele falou: vou. E ainda mastigando um pão, foi com seu tio. Montaram em seus cavalos e chegaram num pasto bem distante. E o menino disse: tio, que pasto lindo! Que pasto maravilhoso! Que pasto verdejante! Olha, tem até águas tranquilas ali, águas que não assustam as ovelhas. E o tio disse: acho que elas estão felizes, mas eu preciso fechar aquela cerca ali, tá vendo? Ó? E o menino olhou e viu um vão ali naquela cerca que de fato dava para uma ovelha escapar. Mas ele disse: tio, não precisa nem se preocupar. Qual é a ovelha que vai querer sair de um pasto como esse? Nenhuma. Olha só, aqui é maravilhoso. Qual a ovelha que vai querer sair desse pasto? E depois, tio, dá uma olhada para lá, aquele pasto vizinho. Falta grama, falta capim, falta água. Você acha, tio, que uma ovelha vai sair daqui, deste pasto maravilhoso, para ir para aquele pasto seco e ruim? E depois, tio, onde que essas ovelhas vão encontrar um pastor tão bom quanto o Senhor? Olha só, um pastor que levanta de madrugada no meio da chuva para salvar as ovelhas em perigo, e que nem descansa, nem dorme, e que logo em seguida vai procurar um pasto melhor para elas ficarem. Aonde que essas ovelhas vão conseguir um pastor igual ao Senhor? Tio, nem se preocupe com o buraco daquela cerca. Nenhuma ovelha vai querer sair daqui, não. E o tio disse: você quer ver só uma coisa? Vamos ficar observando. Aí eles ficaram lá, de cima dos cavalos, olhando o rebanho. E não deu nem meia horinha,
já tinha uma ovelhinha curiosa enfiando a cabeça naquele vão da cerca, olhando outro pasto. E você sabe, não é? Se uma ovelha passa, as outras vão atrás. Então, quando o tio viu aquilo, falou: olha lá, sobrinho, olha lá, tá vendo? Olha lá, fica olhando. E eles continuaram observando e não deu outra. Aquela ovelhinha saiu do bom pasto e pulou o vão da cerca e foi para aquele lugar ruim. E outras imediatamente começaram a seguir. Vamos lá buscar, sobrinho, vamos trazer de volta. E foram e consertaram a cerca. Enquanto estavam arrumando a cerca, o sobrinho disse: não entendo, viu, tio? As ovelhas realmente são muito estúpidas, ignorantes e mal agradecidas. São animais irracionais, porque se fossem inteligentes, jamais fariam isso. E o tio, que era cristão, disse: pois é, mas o ser humano faz a mesma coisa com Deus. Como assim, tio? Deus é o nosso pastor, conforme diz a palavra. E nós não confiamos que Deus conduz a nossa vida. E ainda que Deus tenha nos colocado num bom lugar, nós, como ovelhas irracionais, estamos sempre abandonando o bom pastor e o bom pasto para se aventurar por terrenos perigosos e desconhecidos. Ah, tio, não é assim não. Ah, lógico que é. As suas férias. Você passou as férias aqui no sítio. Você ficou contente? Não, tio. Eu queria ter passado as férias na cidade grande. Pois é. E muitos na cidade grande queriam ter vindo passar as férias num lugar como este que você vive todos os dias. Viu só? Você não está contente onde Deus te colocou. Assim somos nós em todas as coisas. Somos mal agradecidos e agimos de uma maneira irracional. E o menino ficou ouvindo aquelas palavras do seu tio e compreendeu melhor a vida das ovelhas e a vida dos seres humanos. Tio, o que é que a gente tem que fazer então? Ah, sobrinho, confiar no bom pastor que é Jesus Cristo, porque a palavra diz que Ele é o bom pastor e o bom pastor dá vida pelas ovelhas. E mais ainda, Ele sendo o nosso pastor, sempre nos conduzirá por pastos verdejantes. Pois é, as ovelhas sempre estão insatisfeitas com o pasto e com o pastor. E veio à minha mão um papel muito interessante que diz assim: se o pastor é ativo, é ambicioso. Se é calmo, é preguiçoso. Se é exigente, é intolerante. Se não exige, é displicente. Se visita, é incômodo. Se não visita, é irresponsável. Se ele se veste bem, é vaidoso. Se se veste mal, é relaxado. Se o pastor sorri, é irreverente. Se não sorri, é carrancudo. Se fica com os jovens, é imaturo. Se fica com os adultos, é antiquado. Se fica com as crianças, é infantil. Se procura atualizar-se, é mundano. Se não se atualiza, é um ignorante. Se cuida da família, é descuidado com a igreja. Se cuida da igreja, é um descuidado com a família. Se prega há muito tempo, é prolixo e cansativo. Se prega pouco, é porque não tem mensagem. Se procura agradar a todos, é sem personalidade. Se o pastor é alegre, é sem linha. Se chora no púlpito, é chorão. Se organiza trabalhos, é explorador das ovelhas. Se não organiza, é que não dá trabalho ao rebanho. Se fala alto, é porque não tem argumentos. Se fala baixo, o coitado não tem voz. Se prega nas ruas, está barateando o evangelho. Se só fica na igreja, é acomodado. Pois é, coitado do pastor. Ovelhas, vamos agradecer a Deus. O lugar que Ele nos tem colocado, aquilo que Ele nos tem dado,
no dia a dia. Vamos mostrar para o Sumo Pastor um coração agradecido. E vamos cooperar com o pastor aqui na terra para que o seu trabalho seja feito com alegria e não debaixo de gemido. E agindo com prudência e sabedoria e tendo o coração agradecido, receberemos a bênção do Senhor.